Sejam submissos uns aos outros no temor de Cristo. A carta aos Efésios exorta a mulher a aceitar a submissão a seu marido, o que provoca a estranheza e até revolta em algumas pessoas. É bom discutir e esclarecer a ordem doméstica ou a ordem familiar que estabelecia a relação de submissão naquele tempo. Shig, como vocês trabalham com este tipo de textos bíblicos que reforçam as desigualdades? Sabemos que a Bíblia não cai do céu, olha aqui, mas nasceu na história e diferentes contextos sociais. A carta aos Efésios não poderia ser diferente. Ela reflete a vida cotidiana das pessoas da cidade da Ásia Menor, do fim do primeiro século. Ela estava inserida em um mundo patriarcal, machista e escravagista. Aristóteles, um dos filósofos mais influentes da antiguidade, afirma: a relação de homem para mulher é, por natureza, uma relação de superior para inferior e de governante para governado. Portanto, as mulheres são mais compassivas e prontas a chorar, mais invejosas e mais sentimentais e mais contenciosas. Os escritos dele eram bem conhecidos, aplicados naquela sociedade, legitimando a autoridade do homem sobre a mulher. A mulher devia aceitar a submissão a seu marido. Assim é preciso conhecer a realidade onde nasceu a carta aos Efésios, para não cair na leitura ao pé da letra e não reproduzir a dominação do homem sobre a mulher. Maria Antônia, explica um pouco essa realidade, como funcionavam a casa, a família e a relação entre o marido e a esposa nas cidades da Ásia Menor, do tempo da carta aos Efésios e o significado do texto sobre a ordem familiar de submissão. Então, vamos começar com a atividade da cidade, que estava centrada na casa, conhecida como a unidade de produção. Era a empresa particular das famílias, que era o lugar de trabalho e de residência das pessoas. O esposo, o pai, dono, patrão, a esposa, os filhos, os libertos e os escravos. O pai, patrão, devia controlar e governar todos os moradores que faziam parte daquela empresa familiar. Todos eles eram subordinados ao pai. Isso era para manter a estabilidade e a prosperidade da empresa familiar e da cidade inteira. O papel da mulher, por exemplo, era estar submissa ao marido e respeitá-lo. Nessa realidade, a carta aos Efésios faz a seguinte recomendação para as comunidades: as mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o homem é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, ele que é o Salvador do corpo. E como a igreja está submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas em tudo aos maridos. Maridos, tenham amor à sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A orientação do autor às mulheres é conforme o esquema cultural da época. O papel da mulher era estar submissa ao marido. Para que a comunidade sobrevivesse, era importante que os membros seguissem a ordem estabelecida pelo Império. Mas o autor da carta faz uma proposta diferente. Ele propõe que as pessoas cristãs pratiquem o código doméstico com a reciprocidade e o amor ao próximo, seguindo o modelo de união de Cristo e da Igreja na família cristã. Por isso, o autor salienta:
Sejam submissos uns aos outros no temor de Cristo. Viver a prática do amor concreto nessa sociedade não era fácil. E é provável que isso tenha gerado muitos conflitos, como acontece até os nossos dias. Leituras fundamentalistas da carta aos Efésios continuam legitimando relações de submissão e violência até hoje. Luiz, comente esta realidade. A luta das mulheres continua até hoje. Elas são a maioria ativa nas igrejas e também nas organizações sociais. Porém, a sua participação nas instâncias de poder, de decisão, ainda é muito dificultada. E a remuneração dessas mulheres é sempre menos do que os homens que fazem as mesmas funções. Ainda hoje, mulheres são silenciadas, seus espaços de atuação e existência são restringidos. E nos últimos 4 anos houve um grande aumento da violência, especialmente dentro de casa, contra as mulheres. O Brasil ocupa o 7º lugar no ranking mundial de assassinatos de mulheres. Somos o 5º país com mais violência doméstica. A mulher é o principal alvo dessa brutalidade, que atinge também os idosos, crianças, empregadas domésticas. E as pessoas negras, indígenas, com opções sexuais diferentes das tradicionais, são a maior parte dentre essas vítimas. Como nós podemos nos conscientizar e nos mover para superar essas violências e desigualdades que marcam nossos relacionamentos e a nossa sociedade? Devemos colocar a nossa realidade num lugar central em nossas orações e na nossa prática cristã, para que de uma vez por todas as pessoas, sem distinção de cor, posse, orientação sexual, sejam reconhecidas e respeitadas e cuidadas em sua dignidade de pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. E que entendamos que nenhuma leitura bíblica, lei, prática ou estrutura que subjuga uma pessoa à outra é legítima. O nosso caminho deve ser o do amor, do respeito e da reciprocidade em nossas relações para construir uma sociedade de igualdade e solidariedade. Viver a prática do amor concreto em uma sociedade machista e excludente nunca foi fácil. Mas as mulheres e os homens devem caminhar juntos. Na vivência cristã, como deve ser o relacionamento entre o casal? Como podemos, no contexto da igreja e da sociedade de hoje, ser fiéis à boa nova da igualdade anunciada e vivida por Jesus de Nazaré? Como nós e nossas comunidades nos empenhamos para que haja cidadania plena entre todos os membros da comunidade e fora dela?